Vamos lá. Bom, então, como eu estava falando, né? Hoje a gente vai fazer a correção da nossa prova. A gente vai tirar as dúvidas de vocês. A gente tem 2 aulas até a recuperação, né? A gente tem essa aula e a segunda que vem. Depois a nossa recuperação é só 29 de junho, é uma das últimas provas de recuperação, né? Mas aqui a gente tem alguns alunos que precisam dessa recuperação, né? Então a gente tem que ficar atento, prestar atenção, né? Tirar as dúvidas. O conteúdo da recuperação é o mesmo conteúdo que caiu na prova normal, né? Não muda, né? Afinal, é a recuperação só da prova. Trabalhos, notas de plataforma, já está tudo no sistema, vocês já devem ter visto, nosso sistema fechou ontem, todas as notas já estavam lá lançadas, tá? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Mas, então, agora eu vou só esperar as 9h10 para começar a compartilhar minha tela lá e a gente vai passar questão por questão da avaliação, tá? De maneira geral, foi boa, mas a gente sempre tem alguns alunos que ainda precisam recuperar nota, né? Então, a gente vem para elas. Olha, tá abrindo a avaliação do 4º ano, não a de vocês. Que bom, a gente já... A gente pode corrigir ela, senhora? A gente pode? Não. Tipo, pergunta como é bom dia em inglês. Good morning. Good morning, I love you. Yeah. Okay, but it's not real. Not yours. 8º ano. Vamos ver se abre essa avaliação aqui. Senão eu pego ela no Word que eu tenho. Vamos lá, 8º ano. Aqui, vai abrir. Só um minuto que está abrindo a avaliação aqui. Hoje o plural está bem devagar. Não sei qual é que é a dele. Aqui. A nossa avaliação, que dia foi mesmo? Foi 29? Ah, não, achei. A avaliação. Aqui. Bom, gente, então eu vou compartilhar minha tela, tá? E a gente vai ir lá para o plural para passar pela nossa avaliação, tá? Questão por questão, para a gente ver onde foi os problemas que a gente teve, né? Onde a gente vai encontrar alguns probleminhas, tá? Então, tá abrindo a questão 1 de vocês. Acho que para vocês apareceu da 15ª para a primeira questão, mas isso não importa, a gente vai passar por todas, então a gente vai começar da primeira até a 15ª, tá? Então, aqui, tá abrindo a imagem ainda, como eu falei para vocês, o plural tá bem devagar, agora abriu. Vocês tinham uma imagem onde dizia, too many ideas, not enough time. Então, muitas ideias sem tempo suficiente, tá? E aí eu perguntava para vocês, na imagem podemos perceber a utilização da expressão too many. Essa expressão pode ser utilizada para... A gente viu que a gente utiliza o many para substantivos contáveis, tá? Como tinha na primeira alternativa aqui, ó. Então, 69% das pessoas acertaram, tá? Algumas, 23% da turma colocou substantivos incontáveis. Pessoal, se fosse substantivos incontáveis, a gente utiliza a expressão much, não a expressão many. Many é para todo aquele substantivo que eu consigo contar, que eu consigo colocar no plural, tá? Ainda tivemos alguns que colocaram verbos e outro como sujeitos, tá? Então, assim, aqui era fato que a gente só podia ficar entre a alternativa A e B, tá? Porque a gente só tem many para contáveis, much para incontáveis, tá? Então, poderia se atrapalhar com isso. Mas aqui foi utilizada na ideia de que
many ideas, eu consigo contar as ideias que eu tenho, então eu utilizo substantivos contáveis, alternativa A, tá? Questão número 2, vamos depender do plural aqui nos ajudar. Ele não está nos ajudando muito hoje. Acho que ele não quer que tu corrija a prova, Sora. Eu acho também, Jefé. Eu acho que essa prova já deu pra. Essa aqui já deu. Faz um joguinho aí, Sora. Mas me digam, vocês não me disseram, vocês acharam fácil, difícil? O que vocês acharam? De firmeza. Só porque tu botou aquele rose lá. Achei legal, Sora. Tava boa, Aquele né? rose, nada a Uma ver coisa lá. muito difícil, né? Tava boa, não era um bicho de 7 cabeças. Ô, Sora, pra que botar rose? Podia botar ru, né? Mas botar só Ru também não tinha graça, né? Nem sei o que é rose. Tinha que dar uma animada também, né? Tem que deixar a prova com emoção. A gente sempre pergunta com emoção ou sem emoção. A gente tenta ter uma emoção. Uau, que emoção! Mas a recuperação vai mais ou menos seguir esses termos, tá? O que provavelmente não vai acontecer na recuperação é essa barbada que eu dei aqui, ó, de lembrar vocês o que cada um significa, né? Então, praticamente eu dei a resposta e você só tinha que colocar a alternativa certa, porque eu coloquei assim: os pronomes relativos são utilizados da seguinte maneira. Então, eu lembrei vocês que o who é quando a gente quer se referir à pessoa, o it quando eu quero me referir a animais ou coisas, e o that eu posso substituir tanto pelo who como pelo it, tá? Então, o that ele pode ser substituído por qualquer um dos dois. Claro que o that, quando eu me refiro à pessoa, eu tenho que me referir a uma pessoa muito próxima de mim. Eu não posso me referir a qualquer pessoa utilizando that, porque ela é uma expressão informal, tá? Então, ela não é uma expressão formal, da linguagem formal. Então, o that eu vou usar para me referir para pessoas muito próximas, não para pessoas distantes de mim, tá? Ô, Sora, aí tu se esqueceu de lembrar o rose, né? Esqueci de lembrar o Rose, mas Aí aqui nos não quebrou. tem problema, porque aqui você só ia precisar desses, entendeu? Por isso que eu só lembrei desse. Olha o sono vindo. Olha só. Gente, escolha os pronomes. A gente vai ver agora, tá? Escolha os pronomes relativos para completar os espaços abaixo. Então, temos Michael Jackson composed many songs. We also a singer. Então, Michael Jackson, que compôs muitas músicas, que também é cantor, tá? Então, se eu estou me referindo a Michael Jackson, eu só posso utilizar who, tá? Pessoa muito distante de mim. Ela não é próxima, ele é um cantor. Eu não posso usar um termo informal para me referir a ele, tá? Então, Michael Jackson, who composed many songs, e we also a singer. The phone, pessoal. The phone is on the table, belongs to Carol. Então, o telefone que está sobre a mesa pertence a Carol. Se eu quero me referir a telefone, né, eu não posso usar o who, porque não é pessoa. Eu posso usar ou which ou that. Perfect, né? Um desses dois. Só que agora a gente vai para as alternativas. Eu tinha a primeira alternativa, que era who e who. 8% da turma marcou, não era, né? Não poderia usar who, porque aqui the phone é o telefone, é o aparelho. Letra B, which that. Eu já sei que o which não completa a minha primeira frase. A letra C, who is that? Correto, né? Então, porque who eu consigo colocar para Michael Jackson e that eu consigo usar para telefone, assim como também eu consigo utilizar o which. Mas a única que me completa 100%, né, a primeira e a segunda frase, era a alternativa C. Aqui o pessoal até se confundiu, porque ainda colocou o that e o which, mas como eu falei aqui, that, pessoal, eu vou usar para pessoa, para informal, tá? Eu não posso usar o that para qualquer pessoa. Não é muito comum me referir a pessoas utilizando o that, então só para aquelas pessoas que são muito próximas de mim. O whose e o that, o whose vocês vão ver melhor que ele se refere a de quem. E agora depois nas próximas questões a gente vai ver por que esse de quem. Tá? Então não seria. Então a alternativa correta é a letra C. Questão número 3. 5 minutos para abrir a questão, né?
como você sabe, o plural hoje não tá favorável. Tempo, relógio. Tempo, isso aí, vamos contar o tempo. Ah, o plural quer me quebrar, né? Só pode. Ele não quer que tu corrija a prova, Sora. É um complô. Ele não quer, não. Sabe como é que o Ele plural quer é que a nessa? nossa aula termine às 10h10 hoje. É isso? Vocês não estão entendendo. Não, 10h20, agora já é 9h18. É, então, mais 1 hora de aula. Não. Tá louco, japonês burro? É, É Porra, tá 9h45. vamos lá. Você aprendeu que usamos who quando estamos... Olha, eu dando o conteúdo de novo, né? Quando estamos nos referindo à pessoa, o which para nos referir a animais ou coisas e o where quando estamos nos referindo ao Essa lugar. que questão? A segunda? Eu tô na terceira, olha aqui, ó. Questão 3. Tá? Sempre começa por assim, ó, questão 08, que é a turma de vocês, e o número da questão do lado, tá? Escolha a alternativa que mostra a melhor opção para complementar. Então, vocês sabem que se eu der essas 3 opções, vocês só vão utilizar uma dessas 3, tá? Ou 2 dessas 3, como no caso. Então, a frase é: This is the apartment I used to live, and that is the neighbor. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Taught me how to speak Spanish. Aqui a gente não tem muito problema, né? Vocês podem ver. Então, that is the apartment. Apartment é o lugar que eu moro. Se é o lugar, eu coloquei aqui para vocês que o where se refere quando se refere a local, né? Então, quando estamos nos referindo a um local. Então, primeiro que completa, this the apartment where I used to live, onde eu costumava morar, né? E esse é o meu vizinho. Então, vizinho é pessoa, né? Who, que costumava, então, que me ensinava a falar espanhol, tá? Então, aqui eu nem vou passar pelas outras, apesar de algumas pessoas ainda terem marcado as outras, mas nós já temos a alternativa A como correta, tá? Questão 4. Vamos ver se ele vai pegar no tranco. Ele tá pior que eu hoje de manhã. Até acordado, O segunda-feira. plural tá dormindo também, Sora. Eu acho que ele tá com preguiça, né? Ele não tava mais acostumado. 96% de taxa de acerto nessa questão. Oi? 96% de taxa de acerto. 96. É porque essa foi de graça, quase, né? Essa aí meio que tipo assim, eu botei que era para todo mundo acertar. Umas 2 ou 3 eu botei assim, né? Que é para dar uma chance também, né? Para ninguém zerar a prova, né? Tem gente que zerou, Sora. Tem gente que tirou menos de 1. Não zerou, mas tirou menos de 1. Acho que acertou essas barbadinhas, assim. Pessoal, essa aqui, então, não vamos tomar muito tempo. Era um anúncio do Subway, né? Job Opportunities. Responda qual o motivo do anúncio, né? Então, a gente já vai direto para a alternativa C, que todo mundo acertou, na verdade, né? Não sei porque que lá marca 96. Ninguém marcou outra alternativa. É um anúncio sobre uma oportunidade de emprego. Então, falava ali sobre um trabalho, tá? Vamos lá. Plural. Plural não está mais acostumado a ter aula online. Questão número 5 agora, né? Plural tá rebelde, Sora. É. A 4 era do Subway. Vamos lá, plural. Vou dar um tapinha na tela aqui, ver se adianta. Ah, o plural tá dormindo. Agora, acordou. Outra que também foi uma barbadinha que todo mundo acertou, porque eu não entendo por que tem 96%. Ah, tem 96% porque eu acho que alguém não fez a prova. Agora que eu lembrei, por isso que é 100%, mas alguém não fez, então. Mas então, vou olhar depois. Leia o diálogo e responder qual era a profissão do Andrew. Andrew is a police officer, né? Então, falava ali no textinho que ele era um policial, tá? Então, outra que não era para ter muitas dúvidas, então por isso que a gente vai passar, porque como ele tá devagar, senão a gente não vai conseguir chegar até o final dessa correção. Questão número 6. Quem será que não fez a prova? Bom, vou ter que olhar. Leia o diálogo, outra que foi de presente para vocês, mas aqui a gente já teve uma taxa de acerto um pouco menor, né?
Então, leia o diálogo e marque qual a profissão da Júlia. Eu acredito que essa teve um pouco de menos acertos, em função que ela atrapalha um pouquinho no diálogo, né? Então, ela fala, Hi, my name is Julia. Hi, Julia, nice to meet you. My name is Beck. Nice to meet you too. Júlia, então eu pergunto para a Júlia, Beck, question for Julia. Julia, what do you do for work? I'm a doctor. I work in a hospital. And you? Então a Beck responde, I'm an English teacher. Então a profissão da Júlia é médica, né? Então a confusão foi entre médica e professora, que eram as únicas profissões que tinham no texto, né? Só que aqui eu tenho bem claro que nice to meet you. Aí a Beck pergunta, Júlia, what do you do for work, né? Então, estou perguntando para a Júlia. Já botei esse Júlia aqui, que era para não confundir tanto, né? Mas a gente também tinha como os falantes A e B. Então, A era Júlia, B era Beck. Então, A, B, e aqui a A era Júlia falando que ela era médica, tá? Alternativa B. Questão número 7. Agora ele engrenou. Vocês viram que ele só precisava de um tempinho, né? Olha a Siri aqui. A Siri falando comigo. Não quero falar com ela. Vamos lá. O que a Siri fez, Sora? Tem certeza que é só um tempinho, Sora? O que a Siri fez? Não sei, a Siri começou a falar aqui sozinho. O que que tu Deixou falou, no vácuo, Sora, coitada. Será que tem que dar só um tempinho para ele? Eu acho. Só um tempinho. Gente, aqui, ó. A gente entra no many, few, a lot, lots of, much, little. Ou seja, a gente entra nos quantificadores, tá? E bem facilzinho, bem fácil. De novo, eu já dei uma relembrada no conteúdo, então retomando isso não vai ter na recuperação. Na recuperação eu já vou pedir direto, complete com os quantificadores, né? Aí vou botar quais as opções, vocês vão, então, marcar a opção correta. Mas aqui, eu ainda coloquei para vocês que many e few eu vou utilizar para contáveis, countable nouns, tá? Então, eu uso para coisas que eu consigo contar. Tudo que eu consigo contar, eu também consigo colocar no plural, tá? A lot e lots of é aquela expressão que tanto eu posso usar para contável, como para incontável, tá? Que são muitos, a expressão de muitos. Much e little eu posso usar apenas para os incontáveis, tá? Então, aquelas coisas que eu não consigo contar. O que são coisas que eu não consigo contar? Líquidos, grãos, né? Então, é vinho, é água, é suco, açúcar, farinha, sal, né? Chocolate, tudo aquilo que eu não consigo contar individual, em pedaços, e eu vou contar, por exemplo, em gramas, em quilos, em barras, aquelas coisas que não são contáveis, tá? Então, aqui tínhamos a expressão how many, how much, que era para a gente saber em quantidade, quando a gente está perguntando alguma coisa. Sempre falei para vocês, por exemplo, que money. Money, a gente usa a expressão how much, porque eu não consigo contar money, eu consigo contar a moeda, né? Então, aqui, a frase que vocês tinham que completar era essa. T-shirts does she buy? T-shirts does she buy, pessoal? Shirts está no plural, ó. Shirts, camisetas, né? Então, são aquelas camisetas de golinha redonda, camiseta normal. Então, aqui, se eu estar no plural, eu consigo contar quantas camisetas. Se eu consigo contar, eu vou usar a expressão how many. Era outra alternativa que vocês só podiam ficar na dúvida de how much, how many, né? Não tinha muito outras. Aqui alguém ainda marcou o artigo indefinido a. Artigo indefinido é quando eu quero saber uma camiseta, né? No caso aqui eu quero saber o preço, é uma pergunta. Então não teria como ser um artigo indefinido, tá? E a antes de consoante e an antes de vogal, tá? Mas enfim, só podíamos ficar entre A e B, e então a B era a expressão correta, tá? How many t-shirts does she buy? Quantas camisetas ela comprou, tá? Vamos para 8 agora, eu acho. É 8, gente? Me ajudem. Deve ser 8. Acho que é, né? Aquela era 7. Mas enfim. Daqui uns 2 minutos. Aí, questão 8.
Então, aqui eu já fui mais direta, né? Complete a frase com o relative pronoun correto. Então, nós temos a frase I know the girl, espacinho, wrote you this letter. Então, eu conheço a garota que escreveu essa carta para você, tá? E aqui a gente já teve um mix de alternativas. Mas, pessoal, eu estou falando da garota. I know the girl. Eu conheço a garota que escreveu essa carta para você. Então, eu estou falando dessa garota. Se eu estou falando dessa garota, eu só posso usar a expressão who ou a expressão that. Como o that não tinha nas opções marcadas, vocês não tinham como ficar com dúvida com essa, tá? Essa expressão whom, eu disse para vocês que ela não iria cair, tá? Ela é também o de quem, ela é muito parecida com o whose, então a gente não ia colocar ela. A gente colocou o who, o which, o that, o where e o whose, tá? Esses cinco pronomes relativos para trabalhar. Então, aqui eu não tenho dúvida para dizer que é a letra D, who. Então, I know the girl who wrote you this letter. Escreveu para você essa carta, ok? Vamos na questão 9, para dar tempo, 9h30 já. Falando de 9, já 9h30, senhora. 9h30, né? Como passa já? Rapidinho. Exato. Aí, pessoal, agora aqui a gente vai conseguir tirar as dúvidas do whose, né? Por quê? Tinha que completar com o pronome relativo de novo, né? Então, that the businessman, espacinho, son, suffered an accident last week, tá? A alternativa correta, vocês já estão vendo que é a letra C, whose. Mas por que é whose? Pessoal, that's the businessman. Até aí tudo bem, esse é o empresário, o homem dos negócios, né? That's the businessman. E aí a gente tem uma outra pessoa no diálogo, a gente tem o son aqui, ó, que é o filho, né? Então, that's the businessman, son suffered an accident. De quem é o filho que sofreu um acidente? Deste homem dos negócios aqui. Então, se eu consigo fazer essa pergunta de quem é o filho, é porque a expressão que eu devo usar é o whose, porque o whose é questão de pertencer a alguém. Quer dizer que o son pertence ao homem dos negócios ali, tá? Então, that's the businessman whose son suffered an accident. Who, de quem é o filho que sofreu um acidente na semana passada? The businessman. Então, a gente tem duas pessoas no diálogo onde eu estou dizendo que uma, tá, alguma coisa pertence àquela pessoa. Se eu estou dizendo que pertence àquela pessoa, eu posso somente usar a expressão whose, ok? O who, pessoal, ele entraria se eu não tivesse isso aqui, se eu não tivesse o son. Então, that is the businessman who suffered an accident last week. Se eu não tivesse informando que foi uma outra pessoa que sofreu o acidente, eu só tirasse essa expressão son, eu poderia usar o who aqui que estava certo. That's the businessman who suffered an accident, ok? O which, pessoal, nem de maneira nenhuma, né? Porque o which, ele é considerado para coisas ou para animais. Então, aqui a gente não tem nenhuma coisa, nenhum animal. E o whom, eu sempre disse para vocês que não iria cair, né? Eu tinha levado para vocês o conteúdo e mostrava, digo, olha, esse não vai cair, é um conteúdo a mais, porque no livro de vocês, em nenhum momento a gente fala desse pronome relativo, tá? Então, a alternativa correta é a letra C, whose. Questão 10. Daqui a alguns minutos a questão 10 vai aparecer. Aí, complete a frase abaixo com o pronome relativo correto, tá? Então, the newspaper I was reading yesterday was terrible. Então, o jornal que eu estava lendo ontem, né, era horrível, tá? Pessoal, o jornal é um objeto, né? Então, não é uma pessoa, não é uma posse de nada, não é de ninguém. Então, a única coisa que eu posso usar para me referir é o pronome relativo which, ok? Então, the newspaper
which I was reading yesterday was terrible. A única outra opção correta aqui seria o that. Mas vocês viram que onde eu tinha a opção de marcar which ou that, ou who ou that, eu não colocava nas alternativas, porque senão eu teria que colocar duas alternativas corretas. Então, se aqui eu também tivesse posto o which, e na letra C tivesse posto that, as duas estariam certas, tá? E não é o caso de uma prova objetiva, né? A gente tem que ter uma questão, uma alternativa correta, né? Então, eu já não coloquei para não ter reclamação e não ter problema, porque as duas estariam corretas. Newspaper, jornal, né? Então, alternativa correta, which ou that. No caso, só which, porque não tínhamos o that aqui. Questão 11. Vamos lá, plural. Vamos acordar, já são 9h30. Pior que nesses dias, assim, dá um baita sono, né? Nesse dia mais nublado, friozinho. Tô louca por um sol e esse sol não aparece. É tanto sono que até o plural tá dormindo. É, verdade. Não, e Pior é que tem que chover, né, Sora? tem que chover, mas chover. o problema é que eu acho que essa chuva que vem não tem adiantado muito. Por exemplo, ontem praticamente passou o dia inteiro chovendo, mas era aquela chuvinha fininha, não. Aquilo ali não adianta em nada, né? Tem que chover mesmo. É que eu choveu tonelada aqui na cascata. Choveu aí? Choveu. Ah, bom, menos mal, então. Gente, próxima frase, complete a frase com o pronome relativo correto. I don't like people who laugh at me. Então, eu não gosto de pessoas que riem de mim, tá? Se eu estou falando de pessoas, o único pronome relativo que eu tenho para me referir a pessoas é who, ok? Então, aqui foi mais tranquilo, a maioria da turma acertou, apesar de ainda ter gente. Pessoal, esqueça essa alternativa aqui, ó. Mesmo assim, 19% das pessoas. Na prova não cai esse pronome relativo whom, tá? Não cai. Cai whose, cai which, cai who, cai where, cai that, mas não cai whom, ok? O what nem pronome relativo é. Ele é uma WH question, tá? Ele é utilizado para fazer perguntas. Então, I don't like people. Olha, tem alguém querendo entrar agora. Mariana Macedo acordou agora. Deixa. Deixei. Tá? Então, o what não é um pronome relativo, ele é uma WH question, que a gente viu no ano passado, tá? Então, a única alternativa correta é a letra C. I don't like people who laugh at me, ok? Questão número 12, já nos encaminhando para o final. 12. Aqui a gente entra com os quantificadores. Essas foram bem facinhas também, vamos ver. Eu achei que mais gente teria acertado. Mas enfim, pessoal. I don't have espacinho, but I will buy some. Então, eu estou falando do queijo, né? Eu teria que escolher, na verdade, o que me interessava aqui era saber o quantificador correto, tá? Então, pessoal, cheese é queijo. Queijo eu compro no mercado por gramas, né? Então, eu quero 100 gramas de queijo, eu quero 200 gramas de queijo, eu quero um pacotinho de queijo. Então, se eu compro assim, quer dizer que ele não é contável, né? Se eu comprasse uma fatia, aí tudo bem, eu poderia dizer que ele era contável se ele só existisse em fatia. Mas não, ele existe em pedaços, né? Então, a gente compra por gramas. Pessoal, o único quantificador para isso, para não contáveis, para substantivos incontáveis, é o much. Então, I don't have much cheese, but I will buy some. Então, eu não tenho muito queijo, mas eu vou comprar um pouco, tá? Alternativa a letra A. Questão 13 também é com esses... Acho que essas últimas são todas com esses quantificadores. Are you going to borrow? Então, o que você vai me emprestar? Eu quero saber de dinheiro. Eu já tinha dito para vocês que dinheiro, a gente utiliza a expressão how much. Só que aqui, por exemplo, na letra A, tem monies. Money a gente não coloca no plural, tá? Não existe plural de money, tá? Então, tá errada essa alternativa. How many tá errado, porque o quantificador tá errado e o money tá escrito errado também. Letra C, how many, o quantificador está errado, money está escrito correto, mas eu não utilizo porque não é o quantificador certo. Letra D,
How much money are you going to borrow? Então, quanto de dinheiro você vai me emprestar? Você vai estar me emprestando, tá? Então, alternativa letra D, how much money? Não se esqueçam, money não temos plural de money, ok? Questão 14, eu acho, ou 13. Não, 14. Vamos lá. 14. Escolha a melhor alternativa para cada questão, né? Então, de novo, a gente tem aqui 2 garrafinhas de água, tá? Lembrando que água é um substantivo incontável. Água, substantivo incontável. Porém, bottles of water é substantivo contável, porque aí eu consigo contar quantas garrafinhas de água eu tenho sobre a mesa ou no supermercado e assim por diante. Mas nem era isso que eu queria saber, né? Na verdade, a única coisa que a gente tinha que colocar era completar de acordo com a imagem, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Então, vamos lá. A letra A já estava certa, né? Praticamente todo mundo acertou. Alguns se confundiram e colocaram waters. Lembrem, pessoal, tudo que é incontável eu não consigo colocar no plural. Water é substantivo incontável, então não existe plural de water, ok? Então, por isso que ele é incontável. Justamente por não existir plural, é que eu não consigo contar ele. A outra alternativa que vocês confundiram seria bottles of waters. Mas também não. Waters eu não coloco no plural, por isso que essa aqui está errada. Então, a única alternativa certa é a letra A. Bottles of water. Ok? Vamos para a última questão antes que eu durma junto com o plural. Mentira que eu tenho outra aula ainda para dar. Eu estou super animada. O problema é só que vem um certo soninho de ficar sentado. Só não tá mais animada que o plural, Sora. E mais animada do que por, né, GFTech, o pessoal, tá? Yurga disse que também tá bem animado hoje. Claro. Mas sabe o que que é? A gente... Oi? Tem que acordar, né? Tem que acordar, óbvio. Não, mas eu queria estar. Mas o que que é o meu problema? Eu tô acostumada a estar em sala de aula, de estar de pé, de estar escrevendo quadro, de estar caminhando. Tá sentada assim aqui, falando com vocês, é muito bom, porque a gente continua tendo as nossas aulas e tudo, mas é muito parado, né? A gente tinha que movimentar mais, mas não tem como movimentar. Eu não tenho quadro aqui, né? E mesmo assim não ia adiantar. Mas enfim. Pessoal, última frase com os pronomes relativos, tá? Érico Veríssimo is a writer. Style, I appreciate very much. Então, Érico Veríssimo é um escritor cujo estilo, né, eu aprecio muito, tá? Então, aqui, pessoal, novamente a gente tem a parte do whose. Se eu estivesse apenas falando que Érico Veríssimo is a writer o que a gente poderia dizer aqui? Que ele é um escritor e um compositor, sei lá, tá? Se eu estivesse dizendo somente as características dele, eu poderia usar a expressão who. Neste caso, pessoal, eu estou me referindo a um estilo. Vocês veem que não estamos falando dele, é alguém falando que Érico Veríssimo é um escritor cujo estilo eu aprecio muito. Então, alguém está falando que aprecia o estilo do Érico Veríssimo. Então, como é que a gente sabe que aqui eu poderia usar o whose, que é a alternativa correta, letra D, whose, que a maioria acabou errando. Érico Veríssimo is a writer. Style, I appreciate. Style de quem? De quem é o estilo que eu aprecio muito? Do Érico Veríssimo. Se eu consigo fazer essa pergunta de quem, então eu posso usar aqui o whose, que é o cujo ou cuja. Né? Então, Érico Veríssimo is a writer whose style I appreciate very much. Então, o estilo de quem que eu aprecio muito, do Érico Veríssimo. Então, eu consigo aqui colocar o whose, porque eu estou me referindo de quem, ok? Eu estou me referindo ao estilo de alguém. Então, aqui, a alternativa correta é a letra D. Essa aqui foi que gerou mais dúvidas e a confusão foi bem sensata, porque foi no who, né? Ou no that, mas no that ainda tínhamos aqui of that, não seria o caso. E mesmo assim, o that é apenas quando eu estou me referindo a alguém, dizendo que ele é um escritor e ponto, né? Não é o caso. Então, aqui é alguém falando dele. Então, de quem é o estilo que ela aprecia ou ele aprecia? Do Érico Veríssimo. Então, eu consigo colocar o pronome relativo whose, ok?
Turma, eu vou parar de compartilhar aqui minha tela. A gente corrigiu as 15 perguntas, as 15 questões da prova, tá? Agora eu quero saber de vocês se vocês têm alguma dúvida. Nenhuma, Sônia. Tudo bem. Não. Nenhuma? Pessoal, vocês têm uma prova de recuperação dia 29 de junho, tá? E eu tenho pessoas que precisam recuperar nota. Então, assim, ó, tirem as dúvidas. Na quarta-feira vai abrir um exercício para vocês. Agora eu não me lembro, mas eu já vou saber aqui de que é o exercício. Eu já fiz na semana passada. Eu já fiz uns slides novos também para revisão, para a gente ter uma outra fonte de informação, uma outra visão para a semana que vem, tá? Mas na quarta-feira abram os exercícios onde a gente vai. Na aula de revisão, na nossa última aula, na segunda-feira, a gente passa por todo o conteúdo. Aí a gente faz, então, esses exercícios, a gente retoma esses exercícios que vão ser lançados na plataforma nessa quarta, e na semana que vem vai lançar de novo outros exercícios para vocês, tá? Todo mundo sabe a nota? Conseguiu olhar a nota? Sim. Eu sei da minha nota, Sônia. Então tá, Guilherme, tu precisa recuperar a nota sim, bastante, né? Então tu precisa prestar bem atenção, tá? Então vamos lá, né, gente? Anotem as dúvidas de vocês. Agora o plural resolveu não abrir mais, que eu queria dizer para vocês de que são os exercícios que vai abrir, mas não importa. Na segunda que vem a gente corrige, tá? Pessoal, vou terminar a aula de hoje em ponto, 9h45. Poderia até ter terminado antes, mas a gente começou um pouquinho antes, mas isso não vem ao caso, né? Vou olhar, Guilherme, agora eu não consigo, eu tenho uma outra aula. Depois dessa outra aula eu ainda tenho umas coisinhas, mas assim que eu conseguir, eu já olho o teu WhatsApp, já te respondo, tá? Pessoal, boa aula para vocês. Vou interromper a gravação aqui.